Muito Nutelinha. Aproveitando essa ocorrência, a gente entra no assunto de maioridade penal. Qual a sua opinião? Você acha que diminuindo mudaria alguma coisa? Isso é um trabalho que não pode acontecer de forma isolada. A gente não pode achar que reduzir a maioridade penal vai resolver os problemas. Não vai. Vamos começar a botar meninos de 12 anos, de 11 anos para pegar uma arma, para dar tiro nos outros. Mas, sem dúvida alguma, o Código Penal, na época que ele estabeleceu que a maioridade penal deveria ser os 18 anos, ele tinha uma visão da sociedade e da mentalidade dos jovens daquela época. Sim. O cara que ele é inimputável em razão da idade, porque naquela época o indivíduo que praticava uma infração penal com menos de 18 anos, ele realmente não tinha total consciência da prática daquela conduta. Sim. Ele não tinha total consciência de que ele estava praticando um fato típico, ilícito, culpável, as repercussões e consequências disso. Na atual sociedade, eu tenho total certeza que um indivíduo de 16 anos tem total consciência dos atos que ele pratica e das repercussões práticas disso. Qual é o grande entrave aqui? Qual é o grande problema? A maioridade penal tem um debate muito grande sobre isso, vem prevista na Constituição. E ela sendo prevista na Constituição, se a interpretação for no sentido de que se trata de uma cláusula pétrea, não há como fazer redução da maioridade penal com a Constituição que temos hoje. Teríamos que ter uma nova Constituição para que pudesse reduzir a maioridade penal. Isso se a gente não achar que é um direito adquirido que é impossível de revogação até com uma nova Constituição. Então o grande debate aqui vai ser sempre em torno disso. Será que estamos diante de uma cláusula pétrea ou uma norma que pode ser reduzida por uma emenda constitucional? E quem vai decidir isso? Não é o Congresso, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Porque ainda que a bancada consiga aprovar uma eventual redução, isso com certeza vai ser atacado via ação direta de inconstitucionalidade, via ADI, porque emendas constitucionais podem ser inconstitucionais se ferirem normas originárias da Constituição, e aí nesse caso o STF que vai decidir. Eu confesso que eu não tenho uma opinião 100% formada sobre se é ou não cláusula pétrea, mas eu gostaria de uma redução da maioridade penal, porque eu entendo que atualmente os adolescentes possuem uma capacidade de entendimento completamente diferente de 1940, que foi quando o Código Penal foi editado. Claro. Fala, Pode falar. Né? Porque hoje em dia você vê nitidamente aí com a de rede social, eles gostam de ficar famosinho. Aí tu vê um moleque de 12 anos portando um fuzil, você vê um moleque de 12, 13 anos dentro de um carro saindo para fazer um roubo, você vê um moleque de 12, 13 anos cometendo um latrocínio, roubo seguido de morte. Então, deixou de ser menor. Na minha visão, já tem atitude de um adulto. Então, pague como um adulto. Com certeza. A gente tem outros ordenamentos que o Brasil pode se espelhar. A gente não precisa criar um direito e ser original nesse sentido. Aqui a gente tem vários outros ordenamentos que dão para se espelhar. Não precisa nem ir, eventualmente, nos Estados Unidos, que a gente vai ter que olhar estado a estado. Mas temos países na Europa também que possuem uma punição uma reprimenda rígida, mais relevante, mais rígida para indivíduos menores de 18 anos. Eu acho que a gente pode buscar um meio do caminho aí. Agora, realmente a repercussão prática de um ato gravíssimo de um adolescente no Brasil hoje em dia dá uma sensação de impunidade à sociedade. Porque o máximo que um adolescente fica preso no país é 3 anos e criança, que é um indivíduo menor de 18 anos, nunca recebe nenhuma medida socioeducativa. Só medidas de proteção. Então não recebe nenhum tipo de medida socioeducativa. Então, como eu estava falando com o senhor, tem pessoas que chegam para mim pedindo na rede social: Honório, pelo amor de Deus, prende meu filho. Eu falei: como eu vou prender teu filho, cara? Porque é pego na boca de fumo, eu vou lá, assino, solta. Vou lá, assino, solta. Vou lá, assino, solta. Eu não aguento mais, eu perdi. E se eu não for, sou ameaçado de morte, querem me matar, o tráfico quer me matar, enfim. Então, acho que nesse caso aí, redução penal... Irmão, vou te contar um negócio. Ia ajudar muito essa molecada. Por quê? Vira exemplo. Temos uma lei, né, que fala, porra, a lei aqui no Brasil funciona. Não funciona. Funciona, pô. Lei seca. Alguém hoje pega o seu carro para tomar um biricutico e sair para dirigir? Não sai. Perde carteira, um porradão do caramba, de uma multa. Então funciona. Então, se for uma lei pesada, aquele menor ali olha assim: pô, cara, o João tomou-lhe uma pancada bonita. 30 anos de cadeia, sem sair. Eu penso dessa forma. Se tu fez o teu crime, banca ali até o final. Se é 30, é 30 sem sair. Pra mim tinha que ser assim. Porque hoje em dia é cômodo de ser vagabunda. Daqui a pouco eu tô na rua, pô. É isso que eles falam. Eu trabalhei, isso eu aprendi lá na época que eu estagiei na defensoria. Uma vez a gente conversou com um assistido lá,
E aí ele falou, eu nunca me esqueci isso, ele falou pro defensor assim, pô, 4ª vez aí que tu é preso, meu irmão, que isso? Aí ele falou, não, doutor, eu já peguei a manha, é só não cometer crime hediondo e ficar no sapatinho na cadeia. Eles sabem muito. Eles sabem muito. Tu lembra também, na minha época de criança, na tua também, né, na nossa... Chamar o coleguinha negro de macaco não era crime. Hoje em dia... Hoje é crime. Hoje em dia, então, assim, muda. Eu acho que, assim, foi a última assembleia que a gente teve constituinte, foi em 1988, né? No final do regime militar. Você falou sobre isso aí, sobre a adaptação da sociedade, como muda o comportamento. Eu percebo isso. Parece que o judiciário não acompanha a velocidade da evolução do crime e da sociedade. Você acha que a gente deveria ter outra assembleia constituinte? É complicado, assim, realmente é um tanto quanto uma nova Assembleia construir uma Constituição do zero, mas eu acho que a Constituição merecia, sim, alguns ajustes pontuais. Só que o direito nunca vai acompanhar a evolução da sociedade. Sempre a sociedade evolui primeiro e a gente se adapta. Só que esse é um trabalho também, que eu preciso realmente ressaltar, que não vai ser resolvido na seara penal. A lei seca que você citou tem total razão, mas... Para mim, o mote principal da lei seca é que ela bate no bolso do cara que pratica o crime, entendeu? O cara recebe uma pancada financeira enorme. E quando se trata de menores, a gente fica... a situação é um pouco mais complicada. A gente vai ter que ter um trabalho aqui junto de educação, de estrutura. O cara não pode crescer na favela vendo o traficante andando com a moto mais bonita da favela, armado, todo mundo respeitando ele, com várias mulheres, e o contato que ele tem com a polícia é pé na porta, deita no chão. Ele vai admirar o traficante, não vai admirar a polícia. Então, assim, se não tiver um trabalho paralelo, a gente pode reduzir a maioridade penal para 10 anos, irmão. 9 anos vai ter gente cometendo crime. Então, doutor, já que o senhor entrou nessa parte aí da comunidade, a gente está vendo aí os MCs sendo presos aí por lavagem de dinheiro, associação ao tráfico. O que o senhor acha dessa situação, dessas músicas que são cantadas sobre a desvalorização da mulher por esses MCs? Análise técnico-jurídica. Irmão, sustenta. Entendeu? O que o senhor acha disso? Alguma lei que poderia implementar para punir, lacrar? Melhor dizendo, lacrar, né? O limite, né, da apologia para a liberdade de expressão também é muito confuso. É outro ponto também. Confuso pra caramba. É muito confuso e não dá pra gente fechar para um lado ou para o outro. Sim, porque isso é um tema muito fluido, vai ter que ser analisado caso a caso, porque o próprio STF já estabeleceu várias vezes que o direito de expressão tem uma certa primazia em relação a outros direitos. Então, assim, primeiro você deixa acontecer a liberdade de expressão e depois, se for o caso, você regula e proíbe. Então, realmente, é um tema que vai sempre ficar nesse limiar entre o que eu posso cantar e vai configurar ou não apologia ao crime, vai configurar ou não um conteúdo discriminatório, e o que vai ser considerado liberdade de expressão. São ambos direitos constitucionais e isso vai ser sempre resolvido no caso a caso. Meu irmão, eu faço minha parte, não conheço nenhum desses malucos, não escuto uma música dessas porras, se toca no meu carro, eu troco na hora de estação. Então, assim, o problema é que a gente vive hoje numa sociedade que parece que os valores se inverteram, irmão. Os caras gostam de admirar a bandidolatria, né? Que o Fabrício fala muito lá na Quari. Parece que, porra, o cara é o coitado. Por isso que, e aí voltando ao assunto do menor, que eu esqueci de falar desse ponto, quando você falou que tem família que prende meu filho, eu tive recentemente uma situação na delegacia, no plantão, porra, eu adorei, eu amei. Que foi uma mulher que tinha praticado um furto ali em Copacabana, aquele bonde de toda hora, só que esse realmente não tinha nenhuma passagem. Foi a primeira vez dele. Então, o que isso significa? Ele estava influenciado pelos diabinhos dos amigos deles que estavam ali. Mas, em 90% das vezes, eu determino a apreensão e já encaminho para a delegacia especializada para depois ele se apresentar ao Ministério Público. Como era esse caso de menor não reincidente na prática de ato infracional, eu fiz contato com a mãe. Meu irmão, chegou a mãe lá, cara. A postura dela, coitada, eu fiquei com pena dela. Não, mas moeu ele na porrada de coisa linda. Não, mas eu dei uma certa pena, porque ela sentou na minha frente primeiro, aí a gente explicou a situação, ela começou a chorar. Ela não acreditou. Ela, porra, por que ele fez isso? Dei um iPhone pra esse filho da puta. Assim, sabe? Ela começou a chorar. Foi mulher que vim lá de dentro da delegacia, ela já limpou o choro, ela já veio jantando ele, mas assim, era muita porrada que ela tava dando nele, e o polícia falava assim, tira a mão pra tua mãe te bater, meu irmão, que ele ficava se defendendo, e ela bota a mão pra trás, bota a mão pra trás pra ela te bater. Esse moleque, eu acho que ele vai se endireitar, cara. Se eu tivesse mandado de repente pra DPCA, foi pior. Então assim, quando a família dá o apoio,
ele tem chance de voltar aos trilhos. O problema é quando chega lá, aquela real. família, meu filho, coitado. Porra, fudeu, meu irmão. O cara é vagabundo mesmo. Sim. Então tu vê a postura diferente. Então, é muito complicado. Eu conto essa história também. Aqui no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, cara, inclusive eu tenho que contar essa história depois, me lembra de contar isso de um mineiro, que eu conheci agora no casamento, contou a história de um assalto que ele sofreu só no Rio de Janeiro, meu irmão. Essa a gente tem que ver. Eu lembrei, porque ali, a gente tem, aqui no aterro do Flamengo, estava acontecendo muito roubo por bonde de 5, 6 adolescentes. E era a área de atribuição da minha delegacia, que fazia os flagrantes de lá. Então era todo o plantão mesmo. Todo o plantão. Chegou a ponto de o modelo que eu usava de decisão, com o nome das pessoas lá, os moleques voltavam os mesmos caras do modelo, pô. Não precisava mudar nenhum nome dos caras. Michel, Caceta, Rian. Porra, os caras toda semana ali. Então não fica preso mesmo. É uma coisa impressionante, é difícil. Por isso que a legislação tem que endurecer mesmo para dar uma sensação, de certa forma, para a sociedade de que esse tipo de delito recebe punição. E aí, um amigo meu não, conheci ele recentemente num casamento mineiro, foi alvo desses caras lá no aterro do Flamengo. Cara, ele falou, porra, cara, eu tinha acabado de chegar aqui, tal, no Rio de Janeiro, mudei pra cá, ele é médico. Aí fui correndo no aterro do Flamengo, sabe como é que são as coisas, né? Botei meu fone, aí fui correndo e tal. Um cara até me avisou, pô, meu irmão, não corre com esse fone não, cara, aqui essa hora. E foi correr ali final de tarde, anoitecendo, que é a hora do bote dos gansos. Aí, porra, e é uma paisagem linda, meu, pra quem não é do Rio de Janeiro. Porra, você não tá entendendo a viagem de Guarabara. Novela das 8, pô. De maluco, cara. Rio de Janeiro. Manuel Carlos. Aí ele foi, insistente, no dia seguinte voltou. O que aconteceu? Ele disse que começou a correr assim. Ele falou que foi agarrado pelas costas, subiu nas costas dele, o moleque, já meteu no gráfico. Ele achou que era brincadeira primeiro. Ele, que isso, Juninho, cara? Achou que era o parceiro dele da faculdade. Aí o cara, Juninho, caralho, rapaz, isso aqui é um assalto, não sei o que. Aí ele, porra, que isso, meu? Aí que ele entendeu, veio aparecendo uns 4, 5 já dando porrada nele. Aí botaram ele sentado no gramado assim. Dá o telefone aí, o cara deu o telefone. Aí falou pra ele, finge que a gente é teu amigo, meu irmão. Fica rindo aí, porra. Não fica... Pra abrir a senha, pegar a transferência, o caralho, tudo, enquanto eles estavam ali ainda. Olha a tranquilidade dos caras, meu irmão. Deixou ele sentado aqui no gramado, finge que a gente é amigo. Não, faz cara que tá sendo assaltado não, meu irmão. Aí ele, porra, sentado com aquela gaita de mineiro assustado, e os caras, porra, fazendo transferência e tal. Aí ele falou, meu irmão, porra, tu é sujeito homem? Ele falou pro assaltantezinho lá. Sou. Quanto é que tu vai vender esse telefone aí? Ah, porra, R$1.000, senhor. Pô, não, R$500, senhor. Te faço um pix de 2.000, pô, pra tu devolver meu telefone. Aí ele, tá falando sério? Tu faz 2.000, tu vai embora? Tu é sujeito, olha no meu olho, irmão, tu é sujeito homem? Ele, sou. Então beleza, 2.000. É o caralho, rapaz, vai embora, mete o pé, perdeu o telefone e perdeu 2.000. Não, aí olha o pior de tudo, meu irmão. Beleza, qual é a senha, o caralho? Ele falou, porra, ainda fiquei moscando lá um tempo, cara, podia ter ido pra casa direto, fui andando, aí fui triste, voltando de um lado pro outro, assim, andando, porra, pensando na vida, olhando a paisagem, porra, não acredito que eu fiz isso, cara. Daqui a pouco volta, meu irmão, esqueci a senha, bota a senha de novo. Não é possível. O cara foi assaltado 3 vezes pelo mesmo ganso, cara, olha que loucura. Caraca. Tinha que ser mineiro mesmo, meus mineiros são muito puros, entendeu? São muito ingênuos. Caceta, o cara tomou aí. Nunca mais ele corre no Rio de Janeiro. Loucura. Caraca, que... Meu Deus do céu, coitado, muito inocente. Esqueceu a senha, e aí o cara fizeram a limpa, né? Em tudo. Se o iPhone, sei lá, vale 7.000, ele perdeu 9. Perdeu 9, mais do que o cara limpou da conta bancária dele, porque essa senha que ele voltou lá e falou aí, ó, toma minha senha. Meu Deus, sai na porrada, meu. Sai na porrada, se vira, morde. Faz qualquer coisa, cara, surreal. Não, o Rio de Janeiro não pode dar mole, infelizmente. Não é pra